Você já quase perdeu sua cabeça pensando nos erros que comete ou que cometi estudando? Acredito que sim. Mas em todo caso, te adianto, eu já. E me arrependo muito de ter cometido esses erros. Por isso, como alguém que vem aplicando o estoicismo, resolvi anotá-los, fiz uma lista, refleti sobre eles e agora apresentarei a vocês. Porém, acrescento, cada pessoa tem sua individualidade. Nem sempre o que mais me atrapalha será igual para você. Mas não se preocupe. Não peguei apenas erros meus. Pensei, pesquisei e busquei entender erros comuns dos estudos, para que pudesse dar uma visão geral a vocês. Dito isso, vamos lá. Bom, começo lembrando que já expliquei a vocês uma forma de aferir, uma forma de saber como está seu nível de conhecimento em cada assunto, com o método do professor Feynman, um brilhante professor que chegou a ensinar Albert Einstein. Contudo, resumirei seu método novamente aqui. Pois então, para saber se você domina ou não o assunto, basicamente o que você precisa fazer é tentar explicá-lo a uma criança de 10 anos. Se você consegue explicar utilizando uma linguagem simples, então é porque você entende o assunto. Te lembro ainda, te expondo à realidade. O fato de ter um emaranhado de informações em sua cabeça e ter decorado algumas palavras técnicas não te faz conhecer bem o assunto. Aliás, apenas com isso é bem provável que você esteja no caminho oposto. Após realizar esses pontos iniciais, comece com 3 erros que cometemos, antes mesmo de iniciar nossa sessão de estudos. São erros que eu já cometi, mas que não cometo mais. E vamos lá. Erro 1. Não ter tempo para limpar a cabeça. Começo dizendo que é necessário tirar algum tempo para a cabeça, mantendo-se livre de pensamentos ou afazeres. O que eu costumo fazer para isso? Meditações diárias, e quando posso, tirando um tempo para ir a algum parque, a algum lugar, apenas apreciar a vista, sem celular, sem tablet, só com som da natureza, pássaros, período que eu me tiro para curtir com meus cachorros e deixá-los brincar um pouco. Mas no dia a dia, tiro um tempo, 5, 10 minutos. E recomendo meditação mindfulness, que não é pelo fato de querer parecer legal, zen, nada disso. E por isso eu te digo, a evidência científica. Uma publicação de Michael Posier, um dos maiores cientistas no assunto, e que deixarei o link do artigo para vocês no primeiro comentário, lá embaixo, que demonstra que a meditação do tipo Mindfulness, um tipo de meditação que te induz a prestar atenção no presente, no agora, demonstra que pessoas que praticam Mindfulness tendem a ter relevantes melhores em relação ao seu aprimoramento emocional. Logo, é como se fosse uma fórmula que te garantirá maior resiliência e indução motivacional. Algo primordial para quem quer e quem precisa estudar. Há diversos vídeos no YouTube demonstrando exemplos de Mindfulness. Mas se vocês quiserem, eu posso indicar um para vocês que eu utilizava. Eu parei de usar porque atualmente eu já não faço mais guiada. E de início, se você conseguir fazer 3 minutinhos já é suficiente. Com o tempo você vai chegando 5, 10 e vai melhorando. É um processo. Erro 2. Não dormir pelo menos 7 horas por noite. E aqui não me delongarei, porque eu já fiz um vídeo sobre sono. Eu vou indicar ele aqui, mas agora voltando para a questão de estudos em relação à performance cerebral, já é comprovado que uma das fases do sono é como se fosse uma lavagem que regenera o nosso cérebro, melhorando nossa concentração, memória e o nosso córtex pré-frontal, que é a parte cerebral responsável pela tomada de decisões racionais, ou seja, aquela parte que te leva a conseguir começar os estudos e continuar nele. Ademais, já foi comprovado que pessoas que dormem 5 a 6 horas por noite, elas tendem a acreditar que estão bem, até porque o corpo acorda se sentindo bem. Mas na verdade, não se iludam. O corpo pode parecer estar bem, mas há uma drástica perca em relação à sua capacidade mental produtiva. Te indicarei, portanto, o vídeo que fiz do sono e destaco. Faça o que puder para dormir entre 7 a 9 horas por noite. Erro 3. Não incluir uma rotina para estudos. Essa dica eu tirei do livro Faça Tempo, Make Time em inglês. E ela indica que é bom termos algum sinal para avisar ao nosso cérebro que começaremos uma atividade. Vou dar um exemplo. Pega uma música que você gosta, mas que você não ouça tanto, e deixe ela ali reservada para quando você for começar a sua sessão de estudos. Ela meio que vai colocar seu cérebro
deixando seu cérebro preparado, avisando seu cérebro que você vai começar isso. Eu também utilizava há mais tempo, mas, por exemplo, algum dia que eu queria correr, ou que eu queria treinar musculação e não estava tão animado, eu tinha algumas músicas que eu tirava para me trazer animação, ou assistir algum tipo de vídeo. Hoje em dia, para estudar, eu uso White Noise. Ele me ajuda, meio que avisa meu cérebro, olha, vou começar a estudar agora, eu preciso de você, então eu coloco o White Noise tocando. E agora que fechamos os erros pré-sessão de estudos, vamos aos erros que me arrependo e que tenho para mim, que você também se arrependerá por não ter limpada antes no que toca às suas sessões de estudos. E vamos lá. Erro 1. Ir diretamente ao assunto. Sim, é isso mesmo, ir direto ao assunto. Te explico. Assim como faço a introdução aos vídeos, ao estudar algo, principalmente algo novo, é sempre importante ter uma visão superficial, uma visão prévia sobre o assunto. E é por isso que livros possuem introdução, sumário e não raro possuem um dicionário próprio. Tudo isso te introduz ao assunto e facilitará sua compreensão, te beneficiando com o nosso principal ativo, o tempo. Vejam, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se você está assistindo a vídeos como esse, o que você quer? Aproveitar melhor seu tempo, não acha? Pois, tirando erros, você aprenderá mais rapidamente, mais conteúdo em menos tempo. E ir direto ao assunto, em contrapartida, te entregará o oposto. O que não quer dizer que você não possa fazer nunca. Estou apenas te indicando que não é o mais produtivo. Vou exemplificar. Eu, às vezes, indico artigos a vocês que são de outras áreas de conhecimento, um conhecimento diferente do meu, e até em outras línguas, mas confesso que é algo muito trabalhoso de ser feito, sem entender as matérias bases dessas áreas. E eu fico mais sujeito a erros, e até por isso eu gosto de indicar a vocês o artigo para vocês possam ler, caso vocês tenham interesse. Dito isso, aproveitem melhor a introdução de livros quando for estudar algo novo. Procure uma videoaula no YouTube mesmo sobre o que vocês vão ler. Isso vai te gerar certa assimilação da matéria e te permitirá, quando você for começar de fato os estudos, a aprender mais rápido. Você vai conseguir avançar mais rapidamente. Então resumo esse erro em 2 pontos. Primeiro, não começar sem introdução ao assunto, seja assistindo ao vídeo, seja lendo a introdução do livro. Segundo, começar estudando tópicos específicos antes de entender o geral. E assim, vou exemplificar. Imagina você começar a realizar funções de segundo grau sem saber multiplicar ou somar direito. É praticamente impossível, não é? E a mesma coisa é você tentar se aprofundar antes de entender a base. E agora, antes de irmos ao erro 2, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like caso estejam gostando do assunto, até para eu saber que vocês gostam. Aliás, se quiserem também comentar assuntos, eu acho bastante interessante, bastante válido, porque me indica o que eu posso pesquisar, refletir aqui sobre e trazer para vocês. E vamos lá. Erro 2. Erro quanto à retenção a longo prazo. E aqui eu precisaria retomar o método de Feynman, pois Feynman nos explica que é melhor conhecer de fato o assunto antes de avançar. Mas abram parênteses. Para casos de pessoas que buscam concurso ou provas como Enem, essa métrica pode ser diferente. Por isso eu acho tão importante entender o método de Feynman, pois se você fará uma prova, seja Enem, seja de concurso, você lidará não apenas com conhecimento, mas com questões, estratégias de provas diferentes, com diferentes aprofundamentos em conteúdos diferentes, e há uma corrida mais evidente contra o tempo. Então, tem que ser uma pegada um pouquinho diferente. Acrescento, Feynman demonstra que entender um conteúdo ocorre de fato quando sabe-se traduzi-lo para uma linguagem mais simples, que é extremamente importante para uma prova discursiva, para uma redação e até mesmo para uma prova oral, no caso dos concursos, a depender do concurso. Mas não para a maioria das matérias. Pode ser importante, assim, aplicar Feynman em determinados casos, determinados assuntos, mas sempre tendo em vista a data da prova e o tamanho do conteúdo. Feita essa explicação, retomo. É importante ter um espaçamento entre os estudos, antes de avançar imediatamente ao próximo, pois isso nos ajuda a reter o conhecimento, pois nos permite revisar, uma vez que, para reter, e eu friso, para reter conteúdo é indispensável retomá-los nos dias seguintes, se possível dentro de 48 horas. Até por isso, quem produz material, seja resumo do que leu, seja livro marcado, seja quem produz mapa mental, post-it, físico, virtual, essas pessoas costumam ir mais longe.
Então, em vez de passar 4 simpósios estudando o mesmo assunto e sair engolindo tópicos, estude, por exemplo, o primeiro tópico, intercale com o estudo de outros assuntos, depois retome o tópico 1. E de acordo com a sua disponibilidade de seu material, vá produzindo rapidamente. O que você vai produzindo, você vai revisando para depois ir passar ao tópico 2. E mais uma vez, para o pessoal dos concursos e Enem, ao organizar esses estudos, para melhorar a retenção, o ideal é dividir seu dia de estudos em 3, 4 matérias por dia. Haja vista que assim, vocês terão chance de revisar o conteúdo no dia seguinte, antes de avançar no próximo tópico. É algo que eu realmente me arrependo de não ter reparado antes, mas que com toda certeza facilitará a vida de vocês a partir de agora, pois consolidará a informação no longo prazo, te economizando tempo. Erro 3. Anotações em excesso. Acho que esse é o pior. Se bem que, aliás, o último erro que eu indicarei ainda é pior que esse. O erro de número 7, pelo menos para mim. Mas esse também me arrependo muito de não ter feito antes. De não ter corrigido antes. E é que eu não tenho as fotos, mas eu confesso que já tive pilhas e pilhas de caderno. Sempre gostei de estar escrevendo. Fazia um enorme resumo, achando que quase tudo era importante. Daí eu achava mais coisas importantes. Escrevia mais, e acrescentando os assuntos. Aí era necessário comprar mais caderno. Logo, o que acontecia? Virava uma bagunça total, eu me perdia, e aí precisava começar um novo caderno, um novo resumo, e o ciclo se repetia. Por fim, hoje faço praticamente a mesma coisa, porém no computador, no Word. Isso me permitiu organizar melhor meu material, mas continuei escrevendo em excesso, o que dificulta a revisão. E mais recentemente tenho feito uma limpeza dos materiais que já escrevi. Isso tem me ajudado. Eu apago, reduzo o que eu já tenho bem claro para mim, em minha cabeça. E por fim eu indico que vocês utilizar, caso seja possível. Se vocês já não começaram com caderno, mas é uma boa também, tablet com essas canetas, os da Samsung. Eu vou até indicar para vocês o que eu uso. E eles ajudam a... Eu vou indicar no primeiro comentário. Eles ajudam que você pode fazer suas anotações nele mesmo e meio que você pode apagar quando quer e facilita bastante. Você vai escrevendo, o que ajuda a retenção. E você pode apagar quando quiser. Não é o mais confortável de escrever, mas ajuda bastante. E vamos lá, erro 4. Erro 4. Evite distrações. Aqui trarei outra dica do livro Faça Tempo, do Make Time. Aliás, eu estou pensando e anotando bem tudo que eu estou pegando desse livro, que eu acho que eu vou, seguindo aquela lógica de Marco Aurélio, né, puxando para o estoicismo, eu estou anotando para depois eu conseguir fazer um vídeo para vocês, trazendo as principais dicas que eu tirei lá desse livro. Mas aqui o grande ponto é reforçar algo que já sabem, que é: por mais resistentes, por mais persistentes, por mais fortes que nós sejamos, acabamos cedendo às distrações de celular, da internet, e aqui acrescento. É extremamente trabalhoso ao cérebro retomar uma atividade após a interrupção. E o simples fato de tirar a cabeça dos estudos te fará perder pelo menos 10 minutos. Pois, depois que saímos do assunto, nosso cérebro precisa de alguns minutos para conseguir retomá-lo. Ou seja, você ao pegar o WhatsApp ou pegar o Instagram para olhar uns 3 minutinhos, você vai demorar mais uns 2 para voltar para os estudos e depois você vai precisar de mais uns 3 para conseguir retomar de fato os estudos. E aí assim você acaba matando suas horas líquidas de estudo. Por isso é importante inibir o que pode tirar a atenção. Até porque estudar tende a ser tedioso ao cérebro em um mundo com excesso de informações. Eu confesso que às vezes, aliás, hoje mesmo, eu ando com inúmeros aplicativos do celular que facilitam acesso a redes sociais apagados, e os que não estão apagados eu bloqueio as notificações. Assim eu tenho uma distração a menos. Meu celular não fica vibrando na minha frente quando eu estou estudando. E outra coisa, eu não estou usando agora porque está carregando, mas sempre utilizar um relógiozinho de pulso, tá aqui, que aí você, em vez de olhar as horas no celular, você pode passar a olhar as horas no relógio. E é isso. Erro 5. Cuidado com o que precisa e o que você deve aprofundar.
Mais uma vez, aqui eu retomo o que falei sobre o método de Feynman e lembro, eu já abordei ele nesse vídeo aqui. Principalmente aos que estudam para concurso e outros tipos de provas como o Enem. Isso precisa ficar muito claro. O método de Feynman é bastante utilizado e indicado, mas não será ideal para todo e qualquer assunto. Você não utilizará provavelmente o método de Feynman em uma prova de informática, de Office, onde não raro precisará conhecer figuras, layouts de telas, e que não terá que escrever sobre o assunto. Então, dependendo do assunto, por exemplo, você tem que separar 2 pontos. Você precisa falar sobre Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, aquele período de início do iluminismo ali. Tem gente que fala que é iluminismo, mas não, isso é importante. Se você quiser separar os dois ali, às vezes o Feynman não será o ideal. Você fazer 2 tabelas que será mais interessante. Então, assim, o Feynman é muito importante, mas não serve para todo assunto. E nem todo assunto, dependendo do seu objetivo, será interessante usar Feynman. Certo? Erro 6. Evite jargões técnicos desnecessários. Não faz sentido nenhum utilizar jargões técnicos complexos se você ainda não entende o assunto ou sequer entende eles. Eles podem parecer legais, soar bonitos, mas nem sempre facilitarão o entendimento. E para exemplificar isso, utilizarei uma crônica que satiriza a fala de um renomado jurista brasileiro, que era Rui Barbosa. E ela se chama O Roubo do Pato. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Foi averiguar e constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo, ao tentar pular o muro com seus patos, disse-lhe: Ô bucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanar os recôncavos da minha habitação, levando meus ovíparos à sua relfa e à sua capa. Se faz isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares de minha elevada prosopopeia, de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e a farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão, confuso, diz: Doutor, resumindo, eu levo ou deixo os patos? Ou seja, de nada adianta você utilizar uma linguagem muito rebuscada se você não vai entender, certo? Então, assim, ainda mais para concursos, conhecer termos e bem é interessante, porém depende do momento. É melhor você conhecer 80% de um assunto e deixar alguns termos técnicos de lado do que entender termos técnicos e saber 10% do assunto. Basicamente isso. E vamos lá, a dica final, a dica 7, que e essa é muito importante, erro 7, não aplicar o método de Feynman. E é engraçado porque eu já passei 2 pontos falando aí para tomar cuidado com aplicar o Feynman, mas é necessário aplicar Feynman. Pois não aplicar o método de Feynman, quando você precisa aprofundar, e eu digo que cometi esse erro por bastante tempo, até porque eu costumava, durante a faculdade, tirar um tempo, às vezes meu amigo estava com dificuldade, eu tirava um tempo para explicar a eles, e isso de explicar de maneira simples, e sempre que eu podia eu fazia isso, e isso me ajudava bastante a crescer nos assuntos. E mais recentemente, em uma preparação para a prova oral, em um simulado de prova oral, eu fui perceber novamente, esse assunto aqui que eu não conseguia dominar tão bem em muitas partes, quando eu parei para realmente ter que parar e explicar o assunto, eu consegui enxergá-lo de maneira muito mais ampla, de maneira muito mais complexa. Então, aplique Feynman. E por isso, eu vou indicar novamente o vídeo no final agora do vídeo para vocês que conheçam o método de Feynman, pois é muito interessante utilizá-lo. Pois ele expõe seus pontos fracos. Assim que você começa a explicar um assunto, você começa a perceber o que você não sabe, e aí você, ao expor essas feridas que você tem, esses buracos que você tem no seu raciocínio, você consegue melhorar. E eu acho que é por isso que é tão importante aplicar o método de Feynman. E pois bem, essa foi a dica final. Eu espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever, deixar nos comentários o que acharam
o que acharam do vídeo e principalmente, não se esqueçam, deixem nos comentários, me ajudem a entender o que vocês querem saber nos próximos vídeos sobre estudo. E fica o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.